Boa noite. Olá, boa noite. Articulador político de Temer defende o impeachment de Luiz Roberto Barroso. O ministro do Supremo mandou quebrar os sigilos do presidente. Carmen Lúcia diz não se submeter à pressão para rever prisão após segunda instância. Se colocar em pauta, a decisão poderia beneficiar Lula. Líder do governo no Senado se torna réu na Lava Jato. Romero Jucá é acusado de receber doação ilegal da Odebrecht. No Rio são presos um coronel e um delegado que chefiava a elite da Polícia Civil. Justiça do Distrito Federal marca para junho o depoimento de Lula na Operação Zelotes. E Temer afirma que vai adotar um tom combativo contra aqueles que fizerem ataques contra ele ou a sua gestão. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Presidente do Tribunal de Contas do município sai em defesa da instituição depois da proposta de reforma ou extinção do órgão. João Antônio, que foi 3 vezes deputado estadual, vereador e líder da gestão Marta Suplicy do PT entre 2003 e 2004, é presidente do Tribunal de Contas do município desde janeiro deste ano. Ele foi indicado para a vaga de conselheiro do órgão pelo ex-prefeito Fernando Haddad, também do PT. O papel do TCM é analisar as contas da prefeitura e também os contratos, editais e projetos. O tribunal pretende gastar este ano 280 milhões de reais. A maior parte, 200 milhões, para pagar os salários dos 650 funcionários. Desses, 175 são comissionados, indicados pelos conselheiros que eram políticos. Só 25% do quadro são auditores, os responsáveis pela análise técnica, a atividade fim do órgão. João Antônio defendeu a estrutura, mas afirmou que é possível fazer ajustes. Nós estamos aqui com um conjunto de pessoas exercendo atividades. Tem horário para entrar, horário para sair, atuam, não nos gabinetes dos conselheiros, mas em funções técnicas espalhadas pelo tribunal. São advogados, são economistas. São outros. Claro, precisa fazer ajustes? Faremos os ajustes. Mas isso, uma crítica pontual a algo que pode ser sanável, pode ser corrigido, pode ser melhorado? A coletiva aqui no TCM foi uma resposta às declarações do presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, do DEM, que afirmou haver na casa um movimento a favor da extinção do órgão. Milton Leite é aliado do prefeito João Dória, do PSDB, que também já havia reclamado que o tribunal vinha retardando obras importantes na cidade. O vereador Milton Leite defende que os conselheiros sejam concursados, escolhidos entre os procuradores do município e com um mandato de 3 anos. Hoje o cargo é vitalício. O conselheiro afirmou que a Câmara Municipal não tem competência jurídica para decidir sobre a extinção do TCM. Nossas competências estão estabelecidas no artigo 70 a 75 da Constituição. Pelo princípio da hierarquia das normas, o município não pode legislar sobre matéria que está positivada na Constituição, escrita na Constituição. Esse é o nosso entendimento. A Fiesp lançou campanha contra juros altos e trocou o pato por um sapo inflável. Durante o dia, a figura do sapo desfilou pelas calçadas ao longo da Avenida Paulista. Promotores distribuíram panfletos, balões verdes e sapinhos a quem passava. Uma versão de 5 metros de altura foi inflada em frente à sede da Fiesp, que usou o novo mascote para lançar um outro slogan: Chega de engolir sapo. A campanha é contra a taxa de juros cobrada pelos bancos de consumidores e empresas, que ultrapassa os 300% ao ano no caso do cartão de crédito e do cheque especial. Um percentual considerado estratosférico quando comparado ao da taxa Selic, que é a taxa básica da economia, que atingiu o menor patamar da história em 6,75% ao ano. Representantes de mais de 200 entidades empresariais da indústria, comércio e agricultura participaram do lançamento da campanha esta manhã, comandado pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que não esconde o desejo de ser candidato de novo ao governo de São Paulo. Scaff disputou o cargo em 2010 pelo PSB e em 2014 pelo PMDB.
Citado na delação da Odebrecht, está sendo investigado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Teria recebido R$2,5 milhões do chamado Departamento de Propinas da empreiteira. Ele nega. E em ano de eleição, o novo mascote da Fiesp faz lembrar um dos apelidos do ex-presidente Lula, atribuído por Leonel Brizola na disputa pelo Planalto em 1989. Ao dizer que a política é a arte de engolir sapos, o ex-governador e então aliado do PT disse que seria fascinante ver a elite brasileira engolir aquele sapo barbudo, numa referência a Lula. O presidente da Fiesp negou qualquer relação com o caso. Nada a ver com nada ligado à política, nada a ver com Lula, nada a ver com isso. O símbolo do sapo foi escolhido por ser uma figura simpática e tem essa frase popular, chega de engolir sapo. Com o sapo que entra em cena, a Fiesp aposenta a figura do pato, cuja mensagem era contrária ao aumento de impostos. Mas o pato gigante ficou famoso mesmo nas manifestações contra o governo Dilma e virou símbolo pelo impeachment. A delação premiada do marqueteiro do MDB, Renato Pereira, foi homologada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Em novembro, ele devolveu o acordo para a Procuradoria-Geral da República fazer ajustes nos benefícios. Segundo o jornal O Globo, Renato Pereira afirma que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, o ex-governador Sérgio Cabral e o ex-prefeito Eduardo Paes participaram diretamente da negociação de pagamentos em espécie e em Caixa 2. Na delação ao Ministério Público Federal, Pereira detalha como era o esquema de financiamento para o Caixa 2. 10 ou 12 milhões de reais, não me lembro ao certo, que eu não tenho mais esse documento. Eu apresentei primeiro para o Wilson Carlos essa proposta. Wilson Carlos Carvalho, que era secretário de governo do Sérgio Cabral e, na verdade, era o meu principal interlocutor dentro do Cabral, já há muito tempo. E o Wilson achou o valor aceitável. Depois tive uma conversa com o Wilson e com o Sérgio Cabral, ele aceitou de pronto o valor também, disse que estava ok. O governador Sérgio Cabral também pediu que eu apresentasse esse orçamento para o Pezão. Eu fiz isso depois, conversei com o Pezão. Nessa época o Pezão já era governador, então eu apresentei para o Pezão lá no Palácio Guanabara e o Pezão disse que ok. O marqueteiro também diz que o pacto da campanha da Fiesp, criado em 2015, tinha claramente o objetivo de promover a imagem de Paulo Scaff para as eleições ao governo de São Paulo em 2018. A delação, segundo o jornal, também envolve a senadora Marta Suplicy, o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, ambos do MDB, e o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PV Fluminense. Em nova fase da Operação Lava Jato no Rio, a Polícia Federal prendeu o ex-secretário de Administração Penitenciária, Coronel César Rubens Monteiro de Carvalho, e o atual diretor-geral de Polícia Especializada do Estado, Marcelo Martins. A Operação Pão Nosso investiga desvios de dinheiro no fornecimento de pães ao sistema carcerário do Estado. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato no Rio, as empresas, incluindo uma organização social sem fins lucrativos, utilizavam a estrutura do complexo de Bangu e a mão de obra dos detentos para obterem lucro oferecendo alimentos acima do valor de mercado. As fraudes envolveram ainda casas de câmbio e agências de turismo. A quantia desviada dos cofres públicos chegou a 44 milhões de reais. Segundo a Receita Federal, desse total, 300 mil foram lavados no exterior a partir de 4 operações feitas com moeda virtual Bitcoin. É a primeira vez que a Lava Jato detecta esse tipo de transação em casos de corrupção. É uma novidade, né? E mostra que as pessoas estão tentando sofisticar de alguma forma, talvez tentando voar abaixo do radar da Receita Federal, do Banco Central e do COAF.
O Ministério Público pediu a quebra do sigilo das operações junto às corretoras, mas admite a dificuldade em rastrear as movimentações financeiras. O coronel César Rubens Monteiro de Carvalho é o 5º secretário do ex-governador Sérgio Cabral, preso em operações da Lava Jato. Ele comandou o sistema penitenciário no estado. O MPF diz que o patrimônio do coronel aumentou 10 vezes entre 2010 e 2015, período de vigência dos contratos fraudulentos. De acordo com a investigação, César Rubens Monteiro não só sabia do esquema, como determinava a renovação dos contratos com as empresas de panificação previamente escolhidas. E como se não bastasse saber de tudo, porque comandava a secretaria, a investigação aponta que, paralelamente a tudo isso, o coronel era sócio de várias empresas utilizadas para lavar o dinheiro. Outro preso envolvido no esquema, o delegado Marcelo Martins, diretor-geral de Polícia Especializada, era sócio de uma empresa suspeita de lavar dinheiro para a organização criminosa. O pai do delegado também recebia vantagens do grupo. Ele era um dos donos de uma casa de câmbio envolvida na fraude. Essa também foi a primeira vez que um policial civil foi preso na Lava Jato. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República aplicou censura ética ao ex-diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, por comentar sobre um dos inquéritos que investiga o presidente Michel Temer. A medida equivale a uma mancha no currículo. Antes de deixar o cargo, Segovia concedeu uma entrevista na qual disse que a Polícia Federal não viu indício de crime cometido por Temer e indicou que o arquivamento da investigação poderia ser pedido. Para a comissão, ele infringiu o Código de Conduta da Alta Administração Federal. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, defendeu o impeachment do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. Há dias, ele critica a decisão que quebrou o sigilo bancário do presidente Michel Temer e hoje se posicionou contra a alteração feita por Barroso no indulto natalino editado por Temer. Carlos Marum chegou a dizer que, para apresentar uma representação contra Luiz Roberto Barroso, pode pedir licença do Ministério para voltar ao cargo de deputado federal. O governo não está pensando nisso, mas eu estou. Nós estamos diante de um sucessivo desrespeito à Constituição em sucessivas decisões do ministro Barroso. Nessa última, ele consegue desrespeitar os 3 poderes da República. Ontem, Barroso endureceu as condições para obter o indulto, com o aumento do tempo mínimo de cumprimento da pena e a exclusão de crimes de colarinho branco. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, a Advocacia Geral da União vai recorrer da decisão. Marum disse que vê uma atividade político-partidária por parte de Barroso e citou que ele foi advogado do italiano Cesare Battisti antes de integrar o Supremo e que, quando já era ministro, usou o indulto assinado por Dilma Rousseff para beneficiar Delúbio Soares, José Dirceu e José Genuíno. Então nos causa estranheza que agora ele entenda um indulto natalino com a mínima diferença em relação a este. Um decreto de indulto natalino, com diferença mínima em relação a esse anterior, de 1/4 para 1/5 da pena, no momento em que nós efetivamente queremos estabelecer uma política carcerária que encarcere os presos mais violentos, seja por ele considerado este decreto um passe livre para a corrupção. Enquanto Marum e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, externaram o descontentamento do governo com as últimas decisões do Supremo, o presidente Michel Temer passou a tarde em São Paulo. Ele discursou em um evento da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e também na cerimônia de assinatura de um acordo entre a Agência Brasileira de Promoção de Investimentos e Comércio, a Apex, e a Siemens. No fim da tarde, o Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirma que recebeu notificação do STF sobre a quebra de sigilo telemático, ou seja, dos e-mails de Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer. Todas as informações estão sendo providenciadas e serão enviadas tão logo o levantamento seja concluído.
As medidas autorizadas por Barroso fazem parte de inquérito que investiga a suspeita de Temer ter editado uma medida provisória para o setor portuário para beneficiar a Rodrimar. O ministro Barroso reiterou o pedido urgente de inclusão do julgamento na pauta do tribunal para que o plenário ratifique ou não a medida cautelar concedida por ele. Essa também foi uma solicitação da Advocacia Geral da União, que já recorreu da decisão de ontem de Barroso. Barroso também permitiu o acesso da defesa de Michel Temer ao inquérito que investiga irregularidades na edição pelo presidente de um decreto que alterou regras do setor portuário. Parte do conteúdo se encontra sob sigilo e o acesso à defesa de Temer vai acontecer só depois do cumprimento de medidas determinadas na investigação. E Temer disse hoje que vai adotar um tom combativo contra aqueles que fizerem ataques contra ele ou a sua gestão. Eu denuncio, eu acuso, eu aponto o dedo, porque hoje tem que apontar o dedo. Se você não fizer isso, você não reinstitucionaliza o país. Que o país perdeu inteiramente a ideia de liturgia, a ideia de autoridade, a ideia de uma certa hierarquia, não é? A responsabilidade. Confesso a vocês que quando eu cheguei lá, essas questões destrutivas, essas questões daqueles privilegiados, tentaram degradar-me moralmente. E eu tenho dito com muita frequência que não vou mais tolerar isso. Eu digo com muita frequência que agora eu vou combater isso, até porque os meus detratores ou estão na cadeia ou estão desmoralizados. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, voltou a afirmar que não vai ceder à pressão de políticos para incluir na pauta da corte a análise sobre a prisão em segunda instância. Se colocar, a decisão pode ser favorável a Lula. A declaração foi dada durante um debate promovido pelo jornal Folha de São Paulo. Questionada sobre como lida com a pressão de políticos para colocar o tema em pauta, a ministra respondeu: Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão. Desde que o ex-presidente Lula foi condenado na Lava Jato a 12 anos e 1 mês pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a questão voltou à tona. Em 2016, a maioria do Supremo votou pela prisão de um condenado assim que a pena fosse confirmada em segunda instância. Este é o caso de Lula. A defesa do ex-presidente tem conversado com ministros do STF na tentativa de que a corte reavalie a decisão. Amanhã, a presidente Carmen Lúcia vai se reunir com o ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, um dos advogados de Lula. Eles pedem ao Supremo que o petista só seja preso quando não houver mais possibilidade de recurso em nenhuma instância. O ministro Edson Fachin já negou este pedido, mas a decisão final será do plenário. Ontem, o relator da Lava Jato também se pronunciou sobre a questão. Ele afirmou que não há razões para que o Supremo altere o entendimento já firmado pela Corte. Durante uma aula magna a estudantes em Brasília, Fachin mandou um recado: ninguém é imune à responsabilidade de seus atos. Se o sistema penal punitivo é mais rigoroso para os que podem menos, deve ser tanto quanto rigoroso para os que podem mais. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, apresentou uma questão de ordem à segunda turma da Corte, propondo retirar do plenário os 2 habeas corpus que ele era relator, discutindo a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância. A proposta foi aceita pelos integrantes da turma. Não sendo mais relator dos processos, devem cessar as pressões sobre o ministro para que ele paute o assunto em mesa para discussão antes que o ex-presidente Lula seja preso. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, tem resistido bravamente às pressões de políticos e companheiros dela e querem que ela ponha logo em votação a questão da possibilidade da execução da pena da prisão na segunda instância para liberar o Lula. Mas ela podia se proteger mais evitando certas reuniões, como no sábado receber em casa o presidente Michel Temer, como amanhã receber o advogado do Lula, Sepúlveda Pertence, que inclusive foi quem a indicou e que ela chama de primo. Ela podia seguir o exemplo do Itamar Franco, que uma vez recebeu
o Antônio Carlos Magalhães queria fazer uma denúncia contra um ministro dele, o Jutaí, com toda a imprensa reunida para participar da reunião da qual o Antônio Carlos fugiu. Ou como um colega dela, o ex-presidente, né, o Ricardo Lewandowski, que, diante de uma pressão do Eduardo Cunha, também usou o mesmo expediente. Marcou, agendou a reunião e convocou toda a imprensa para assistir. Acontece o seguinte, ninguém acha que a Carmen Lúcia vai ceder. Agora, fica muito difícil ela resistir à pressão se não teve a, digamos, presença de espírito de evitar receber o presidente da República, que está sendo investigado em 2 inquéritos, em sua casa no sábado, fora da agenda. Aí fica difícil, né? Bom, eu volto na quinta-feira direto ao assunto. Em pé? A Justiça no Distrito Federal marcou para 21 de junho o depoimento do ex-presidente Lula no âmbito da Operação Zelotes. Nesta ação penal, o petista é réu acusado de interferir na compra de aviões militares pelo governo e na prorrogação de incentivos fiscais destinados a montadoras de veículos por meio de uma medida provisória. No mesmo dia, o juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal, vai ouvir ainda o filho mais novo de Lula, Luiz Cláudio, que também é réu. Os dois negam as acusações. Romero Jucá, presidente do MDB e líder do governo no Senado, se tornou réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht. A decisão é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, o senador pediu a Odebrecht R$150 mil em doação para o filho, candidato a vice-governador de Roraima, Rodrigo Jucá, na eleição de 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da empreiteira, Cláudio Melo Filho, disse que o pagamento foi feito por meio de doação ao diretório do MDB no estado. Em troca, Romero Jucá teria atuado para favorecer a empresa na tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Ao votar, o relator do caso no Supremo, o ministro Marco Aurélio, disse que não há dúvidas da atuação de Jucá pela aprovação das medidas provisórias em favor da Odebrecht. Agora, o líder do governo Temer no Senado vai responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do senador negou as acusações. O advogado do MDBista Antônio Carlos de Almeida Castro disse que os delatores claramente criminalizaram a política nesse caso e sustentou que Jucá era presidente do MDB de Roraima e pediu doação para várias empresas, não só para a Odebrecht. A ação penal contra Romero Jucá é a primeira com base na delação dos executivos da empreiteira. No STF, o presidente do MDB é alvo de pelo menos outros 12 inquéritos. Eu estou tranquilo, vou responder tudo, provarei que sou inocente, que não houve nada de errado nessa doação e, portanto, nós vamos aguardar e trabalhar com tranquilidade através dos nossos advogados. A destinação dos 150 mil, o MDB recebeu e doou ao candidato a governador Chico Rodrigues. Portanto, isso foi prestado conta também, foi uma doação oficial e a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, a segunda turma do Supremo iria analisar uma outra denúncia contra Romero Jucá no âmbito da Operação Zelotes, mas a decisão foi adiada para o dia 27 deste mês. Neste processo, o senador é acusado de receber entre 2010 e 2014 cerca de R$1.300.000 em propina da Gerdau, para em troca atuar em prol de interesses do grupo no Congresso. O parlamentar também nega. E após virar réu no Supremo, Romero Jucá disse que está tranquilo e afirmou que seguirá na liderança do governo Temer no Senado e que vai provar a inocência. O Banco Central bloqueou quase R$865 mil de Delfim Neto e de 4 empresas controladas pelo ex-ministro da Fazenda durante a ditadura. O economista foi alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Buona Fortuna, desdobramento da Lava Jato.
O juiz federal Sérgio Moro mandou bloquear R$4.400.000, o equivalente a uma parte da suposta propina total de R$15 milhões, que teria sido destinada a Delfim Neto nas obras da usina hidrelétrica de Belo Monte. Segundo o Banco Central, o valor do bloqueio foi cumprido parcialmente por insuficiência de saldo. Depois de uma tarde bem quente aqui em São Paulo, os termômetros registram cerca de 23 graus agora à noite. A expectativa é que a temperatura caia mais durante a madrugada. E de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, não deve chover nesta noite aqui na capital paulista. Então vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O sol aparece na maior parte do dia, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde e aí há previsão de pancadas de chuva, até com forte intensidade por aqui. Nessa madrugada teremos mínima de 19 e máxima amanhã à tarde em torno dos 33 graus aqui na capital. Aí na quinta-feira faz 32 e na sexta-feira o tempo vira, chove a qualquer hora e a máxima cai para os 27 graus. Trabalhadores dos Correios decidiram em assembleias realizadas hoje encerrar a greve. Segundo a federação da categoria, apenas 2 estados ainda terão assembleias nos próximos dias para avaliar a continuidade do protesto: Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão veio após o Tribunal Superior do Trabalho determinar que empregados pagarão parte do plano de saúde e exigir a volta ao trabalho de 80% dos carteiros. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com Rony Von no Tudo Seu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, tire suas dúvidas sobre nervo ciático. Jornal da Gazeta